Salve Maria! Margaret Sanger, a mulher que corrompeu as mulheres. Vamos falar sobre ela após as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Margaret Sanger, a mulher que corrompeu as mulheres. No próximo mês de setembro, fará 60 anos que falecia Margaret Sanger, a mulher que dedicou a sua vida a liberar a anticoncepção. A separação dos dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador, é uma antiga prática já descrita e condenada no livro do Gênesis. Onã, filho de Judá, derramava o sêmen por terra. Gênesis 38, 9. E seu pecado, conhecido como onanismo ou coito interrompido, foi punido por Deus com a morte. A anticoncepção visa separar a união, os dois serão uma só carne, da procriação. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Há uma conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua própria iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Acabei de ler São Paulo VI, encíclica Humanae Vitae, número 12. Hoje, com a ampla difusão da pílula anticoncepcional, é difícil imaginar que um dia a anticoncepção tenha sido proibida e equiparada à pornografia. Que as famílias decentes jamais admitissem tal coisa e fossem abertas aos filhos. Mas era assim nos Estados Unidos no início do século XX. Também aqui no Brasil era assim. Enfrentar tal proibição e liberar a informação e a prática dos meios anticoncepcionais foi a meta de toda a vida de uma enfermeira, nascida em Nova York em 1879, filha de imigrantes irlandeses, Margaret Sanger. Em 1914, Sanger iniciou um periódico mensal de 8 páginas com o título The Woman Rebel, No Gods, No Masters, A Mulher Rebelde, Sem Deuses e Sem Mestres. Ela protestava contra a abertura à vida do ato conjugal e defendia e ensinava meios de torná-lo infecundo. A Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. São Paulo VI, encíclica Humanae Vitae, número 11.
No mesmo ano, Sanger escreveu um panfleto de 16 páginas chamado Family Limitation, Limitação da Família, em que ensinava com detalhes vários meios anticoncepcionais, entre eles o capuz cervical, que ela considerava, abre aspas, um dos mais seguros métodos para impedir a concepção, fecha aspas. A Mulher Rebelde e Limitação da Família foram apreendidos pela polícia, com base na Lei Comstock, de combate ao vício, que proibia o envio ou recebimento pelo correio de materiais obscenos. Anticoncepção era obscenidade. Ninguém decente ousava falar sobre tais assuntos. Em 1916, Sanger abriu sua primeira clínica de controle de natalidade, Birth Control, controle de nascimentos, no distrito de Brooklyn, Nova York. Mas 9 dias depois, foi presa por entregar um panfleto de controle de natalidade a uma polícia feminina vestida à paisana. Posta em liberdade, ela foi presa uma segunda vez e a clínica foi fechada após um mês de funcionamento. 1916 é uma data que marca a primeira clínica de Margaret Sanger de controle de natalidade, de difusão e prática de meios anticoncepcionais, coisa que era proibida pela legislação norte-americana. Sanger enfrentava a lei e não se importava em ser processada ou presa. Pelo contrário, a prisão servia para chamar a atenção para sua causa. Foi presa ao todo 8 vezes. E o processo judicial servia de ocasião para que os tribunais interpretassem a lei de maneira mais flexível, abrindo brechas para a anticoncepção. Assim, em 1918, a Corte de Apelação de Nova York permitiu que os médicos em Nova York prescrevessem anticoncepcionais. Foi a primeira grande vitória judicial de Sanger. Os anticoncepcionais podem ser prescritos em Nova York por médicos. Em 1917, Sanger publicou a primeira edição de Birth Control Review, Revista de Controle de Natalidade, que seria publicada mensalmente até 1940, sendo Sanger sua editora até 1929. Seu pensamento anticoncepcional facilmente se uniu ao ideal eugenista de criar uma raça superior, impedindo a procriação dos menos aptos, considerados ervas daninhas humanas, human weeds, ervas daninhas humanas. Como, segundo a teoria de Darwin, na luta pela sobrevivência, os mais aptos sobrevivem e os menos aptos morrem, assim deveria acontecer também entre os seres humanos. Os mais aptos deveriam sobreviver e os menos aptos deveriam morrer. Não devemos ajudar os menos aptos, dizia Sanger. Devemos deixar que eles morram, porque esta é a lei da natureza. Em 1919, publicou o livro Woman and the New Race, A Mulher e a Nova Raça. Eis uma citação desse livro contra as famílias numerosas. Muitos pensarão, talvez, que é inútil continuar a demonstrar a imoralidade das famílias grandes,
mas como ainda existe prova abundante disponível, pode-se oferecê-la para aqueles que encontram dificuldade em ajustar velhas ideias aos fatos. A coisa mais misericordiosa que uma família grande faz por um de seus membros infantis é matá-lo. Uma frase forte. Matar é misericórdia. Misericórdia para com os membros infantis, as crianças de uma família numerosa. Em 1921, Sanger fundou a American Birth Control League, a Liga Americana de Controle de Natalidade, com 8 objetivos oficiais. O quarto objetivo era a esterilização dos insanos e dos débeis mentais e o encorajamento dessa cirurgia sobre os afetados por doenças hereditárias ou transmissíveis. Os inaptos não devem procriar. Eles são um lixo para as futuras gerações. Devem ser esterilizados. Esse é o pensamento eugenista de Sanger, que compartilhava o pensamento da Alemanha nazista. Em seu livro 1922, em 1922, escreveu o livro O Pivô da Civilização, ou O Eixo da Civilização, em que condenou inteiramente a ação caridosa. No seu capítulo 5, cujo título é A Crueldade da Caridade, dizia: favorecer o imprestável às expensas do bom é de uma crueldade extrema. É acumular deliberadamente misérias para as futuras gerações. Não existe maior maldição para a posteridade que o legado de uma crescente população de imbecis. O Pivô da Civilização, página 105, citado por Edwin Black no seu livro A Guerra contra os Fracos. Em 1923, para explorar a brecha judicial de 1918, que interpretou a lei de modo a autorizar aos médicos a prática de anticoncepcionais em Nova York, Sanger criou o Clinical Research Bureau, o Bureau de Pesquisa Clínica, que foi a primeira clínica de controle de natalidade, entre aspas, legal, que pôde prescrever anticoncepcionais diretamente aos pacientes. Era composta por uma equipe de mulheres, médicas, enfermeiras, assistentes sociais. Recebeu uma grande doação de John Rockefeller II e sua família, o magnata do petróleo, a qual continuaria a financiar sua causa durante décadas. Em 1933, Sanger encomendou diafragmas do Japão, diafragmas como meios anticoncepcionais, a fim de desafiar a lei e criar um caso judicial. Os diafragmas foram confiscados, mas em 1936, a Corte de Apelação do Segundo Circuito decidiu que os anticoncepcionais poderiam ser prescritos por médicos em todos os Estados Unidos e não apenas em Nova York. Com base nessa sentença, a Associação Médica Americana, AMA, passou a adotar a anticoncepção como um serviço médico e como um componente dos currículos escolares de medicina. Antes, a anticoncepção era um vício vergonhoso, proibido, obsceno. Agora, ela já é
um serviço médico e um componente dos currículos escolares de medicina. Como é que esta mulher, Margaret Sanger, conseguiu corromper a ideia e a prática da sociedade durante a sua luta de toda a sua vida? Mas vamos adiante. Em 1939, a Liga Americana de Controle de Natalidade uniu-se ao Bureau de Pesquisa Clínica, dando origem à Birth Control Federation of America, Federação do Controle de Natalidade da América. Mas esse nome mudou. Em vez de Birth Control, Planned Parenthood. Em vez de controle de natalidade, paternidade planejada. Em 1942, o nome foi mudado para Planned Parenthood Federation of America, Federação de Planejamento Familiar da América. Foi aí que surgiu a palavra planejamento familiar, que tem uma carga ideológica grande e que deve ser evitada por nós que defendemos a transmissão da vida. Em 1948, Sanger fundou o International Committee on Planned Parenthood, Comitê Internacional de Planejamento Familiar, que se tornou, em 1952, a International Planned Parenthood Federation, a Federação Internacional de Planejamento Familiar, conhecida como a Multinacional da Morte, hoje com filiais em mais de 150 países, incluindo o Brasil. Aqui está o célebre livro do advogado Jorge Scala, IPPF, a Multinacional da Morte, porque ela propaga a anticoncepção, a esterilização, o aborto. Ela tem suas próprias clínicas de aborto nos países em que a legislação permite, como é o caso dos Estados Unidos. Em 1953, Sanger persuadiu a milionária Catherine McCormick a financiar as pesquisas do biólogo Gregory Pincus no desenvolvimento da primeira pílula anticoncepcional, que receberia o nome de Enovid. Em 1957, a Food and Drug Administration, FDA, Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos, aprovou o uso da pílula para curar disfunções menstruais. Em 1960, aprovou-a para fins anticoncepcionais. Em 1955, a Suprema Corte dos Estados Unidos, na sentença Griswold versus Connecticut, declarou que a Constituição protege o direito à privacidade, incluindo o direito de o casal usar anticoncepcionais. Mais uma vitória judicial. Em 1966, morreu Margaret Sanger, antes de presenciar duas sentenças que seriam o coroamento de sua obra. A sentença Eisenstadt versus Bird, 1972, que decretou que o direito à igual proteção implica que os casais também não casados possam usar anticoncepcionais, e a famosa sentença Roe versus Wade, que afirmou que o direito à privacidade implica o direito ao aborto. Os usuários do Instagram, até logo, salve Maria. Vamos prosseguir com os usuários do YouTube. Assim, a anticoncepção entrou nos Estados Unidos, com diversos casos judiciais. Sanger era uma criadora de casos. E de caso em caso, a interpretação da lei, a interpretação da Constituição ia mudando para favorecer sempre mais
as práticas anticoncepcionais. Depois da anticoncepção, logo depois entrou o aborto. A sentença Roe versus Wade, de 1973, ela declarou que o direito à privacidade da mãe inclui o direito à prática do aborto. E o aborto, segundo essa sentença, não pode ser proibido até o 6º mês de gestação. Toda lei estadual que proibisse o aborto nos 2 primeiros trimestres seria, assim, inconstitucional. Esta foi a famosa sentença Roe versus Wade, de janeiro de 1973. Contra esta sentença, os americanos marchavam e ainda marcham às dezenas de milhares pelas ruas de Washington, a Marcha pela Vida. Esta sentença só foi derrubada em 1922, em 2022, pela sentença Dobbs. Somente a sentença Dobbs, 39 anos depois, derrubou a sentença Roe versus Wade. Mas ainda agora, os Estados Unidos não reconhecem o direito do nascituro à personalidade jurídica. Não diz que o nascituro é pessoa. Diz que cada estado pode legislar como quiser, proibindo ou permitindo abortos. E alguns estados proibiram e puniram com práticas severas, com penas severas. Assim é a situação atual dos Estados Unidos. Era falacioso o discurso de Sanger de que a anticoncepção preveniria o aborto, tornando-o desnecessário. Ela sempre falava isso. Ela não era contrária ao aborto, não considerava a criança como sagrada, mas ela reconhecia que o aborto era muito perigoso para a gestante, que não era uma prática corriqueira, boa, e que seria melhor evitá-la. Mas ela dizia falaciosamente que quando as mulheres tivessem controle sobre seus próprios corpos, quando elas pudessem ter autonomia reprodutiva, quando elas pudessem fazer com que o ato conjugal se tornasse infecundo, que o aborto desapareceria. E foi exatamente o contrário. Quando entrou a anticoncepção ampla para qualquer um, até para casais não casados, logo depois entrou o aborto. O espírito da anticoncepção é o mesmo que o do aborto. O egoísmo do ato conjugal, o fechamento a um terceiro e a recusa ao sacrifício. O não querer conceber abriu caminho para matar o ser concebido. Hoje a IPPF e suas filiais não apenas promovem a anticoncepção e a esterilização, como têm suas próprias clínicas de aborto, onde a legislação local permite, como é o caso dos Estados Unidos, em vários de seus estados. Assim, esta mulher passou a vida inteira dedicada à anticoncepção. E nós? Que tal nós passarmos a vida inteira dedicados à vida, à abertura à vida, à natural abertura que o ato conjugal tem que ter à procriação? Quando a igreja ensina que é lícito ao casal, por motivos graves, recorrer aos períodos infecundos, a igreja não está se contradizendo. Porque, ao condenar a anticoncepção, ela condena algo proibido por Deus e pela lei da natureza que manifesta a sua vontade. Há uma união, há uma conexão inseparável entre os dois significados do ato conjugal.
o unitivo e o procriador. Quando a Igreja admite que os casais, por motivos graves, pratiquem a continência periódica, ou seja, abstenham-se dos atos conjugais nos dias férteis e pratiquem-nos nos dias inférteis, a fim de espaçar uma anticoncepção, a Igreja não está sendo incoerente consigo mesma, porque no caso da anticoncepção, ocorre uma violação da lei natural. No caso do recurso aos períodos infecundos, o casal está se valendo de uma própria disposição da natureza. Então é uma diferença importante. Mas isso não significa que o casal pode valer-se desta disposição da natureza sem motivos graves, à toa e durante anos e anos a fio, só para seu próprio conforto. Não. Também a continência periódica deve ser usada quando houver necessidade. Se o casal gostou da continência periódica, gostou do método Billings da ovulação porque ele funciona para identificar os dias férteis e passa a utilizar desse método como se fosse a pílula católica, se o casal passa a utilizar desse método com o mesmo espírito com que quem usa o anticoncepcional, o casal não está agradando a Deus. A Igreja não tem uma maneira eficiente e segura para se livrar de uma coisa indesejável chamada filho. O filho é uma bênção de Deus. Bênção não é para ser evitada, mas para ser desejada, querida e festejada. Em tese, quanto mais filhos, melhor. A limitação dos filhos se faz por razões que têm que ser graves. Mas como é bom ter uma família numerosa. Ao contrário do que dizia Margaret Sanger. Como é bom ter uma casa cheia de crianças, algumas delas bem pequenas, para encher o ambiente de alegria. E como é triste ver uma população envelhecer. O Brasil, graças à campanha antinatalista, está se tornando cada vez mais velho. A nossa população ainda está crescendo, mas num ritmo cada vez menor. Antes de 1950, a nossa população vai passar por um ponto máximo e depois vai começar a cair. E vai cair em queda livre, porque uma geração não repõe mais a outra. Para que uma geração reponha a outra, é preciso que haja uma taxa global de fecundidade de 2,1 filhos por mulher em idade fértil. No Brasil, essa taxa já está em 1,55 filhos por mulher em idade fértil. Não vai haver reposição. A tendência é a população crescer cada vez com menos velocidade e depois começar a cair. A solução para isso? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Vejamos como esta mulher, Margaret Sanger, conseguiu corromper as mulheres. Sem deuses, sem mestres, dizia ela, a mulher rebelde. Ela se casou 2 vezes, melhor dizendo, ela se casou uma vez e depois repudiou o marido para se casar com outro, mas a mulher que faz isso, diz nosso Senhor, comete adultério. Não contente com isso, ela teve vários outros parceiros sexuais durante toda a sua vida. O mais importante para ela era a gratificação sexual, não a estabilidade da família. E ela fez disso o lema de sua vida, que a mulher possa ter plena autonomia. E essa autonomia foi aquela falsa autonomia proibida pela serpente, sugerida pela serpente à nossa mãe Eva. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal.
Vejamos como a mulher era no início do século XX e como ela se tornou agora. Vejamos primeiro como é que era o homem. No início do século XX, o homem se vestia com chapéu, gravata, uma bengala, alguns adereços que não se usam mais hoje eram utilizados pelos homens. Mas basicamente a vestimenta era a mesma: calça, camisa, paletó. O homem não mudou muito no modo de vestir. Também não mudou muito na sua tarefa. O homem sempre foi aquele que trabalha para prover o sustento da família. Costuma trabalhar em trabalhos mais pesados que a mulher, porque ele tem maior força física, maior resistência. Costuma trabalhar em profissões mais perigosas, como são os soldados, os bombeiros, a polícia, profissões pesadas como os pedreiros, os carregadores. O homem não mudou muito desde o início do século XX até agora. E a mulher? A mulher mudou muito, tornou-se quase irreconhecível. No início do século XX, ela era dona de casa e mãe. E a sua função é a função que ela tem como insubstituível de trazer aconchego e ternura ao lar. Coisa bonita, não é? Um lar aconchegado pela mãe, que fica nela como a galinha faz com os pintinhos debaixo de suas asas. Depois, com o tempo, a mulher, iludida pela proposta feminista de libertação, resolveu sair de casa. Não que ela tivesse necessidade de trabalhar fora, mas às vezes puramente por desejos de competir com o homem. Colocaram na cabeça dela que ela só teria realização profissional se ela trabalhasse como os homens trabalham e tivesse profissões tipicamente masculinas. A mulher sempre trabalhou fora, mas as profissões eram quase como uma extensão da sua maternidade. Por exemplo, a professora primária é aquela que ensina as crianças a alfabetização. Ser professora primária é uma extensão de ser mãe, porque a professora primária faz com os alunos o que a mãe faz com seus filhos em casa. Enfermeira. Ser enfermeira, a gente quase sempre usa o feminino, enfermeira, porque tem tudo a ver com a mulher. Ser enfermeira é uma extensão da função materna de cuidar dos filhos doentes. Ser assistente social é assistir aqueles que de fora da família estão precisando de ajuda, como ela assiste os seus filhos que estão em casa precisando dela. Então, as profissões extras domésticas da mulher sempre foram, antes da explosão feminista, uma extensão da sua função materna de acolher, de educar, de proteger, de cuidar. Depois a mulher resolveu trabalhar fora para imitar o homem e para competir com o homem, como se houvesse necessidade de competição entre dois que foram feitos para serem uma só carne. Então ela passou a querer trabalhar no escritório frio, na fábrica, nos quartéis, nos ambientes policiais e militares. Ela quis entrar em todos os lugares, porque diziam: é assim que você vai ser feliz. Você tem que ocupar os lugares que tradicionalmente são ocupados pelos homens, inclusive a política, as casas legislativas. Vamos invadir, vamos fazer com que todo esse ambiente também seja penetrado pelas mulheres. Quando esta saída do lar para o mercado de trabalho externo ocorreu em massa, então duas coisas aconteceram. Primeiro, a mulher trabalhando fora do lar, ela não tem mais
interesse em ter muitos filhos. Ela chega em casa tão cansada que ela pergunta: como é que eu vou cuidar dos filhos que eu já tenho se eu tiver mais outros além desses? Então, o trabalho da mulher fora do lar estimula a ter menos filhos, estimula a anticoncepção. E isso resulta numa queda da natalidade, no envelhecimento da população, em um mal para a sociedade inteira. Mas, além disso, se ela, que não precisa trabalhar fora, trabalha porque quer, ela faz competição com os homens que não têm escolha, eles precisam trabalhar fora. Então, quando você tem uma competição entre alguém que precisa e alguém que não precisa, a pessoa que precisa vai ter mais dificuldade de uma vaga por causa daquelas que não precisam estarem disputando a mesma vaga com ele. Ou seja, a saída em massa das mulheres para o mercado de trabalho externo fez com que aumentasse o desemprego. Queda da natalidade, desemprego e agora? O lar ficou frio, porque a mulher trabalhando fora não consegue aquecer o lar. Quem vai tomar conta das crianças? Uma outra mulher, uma babá, mas não é a mesma coisa, nem é uma só. Ou então uma creche. Uma creche é fria, impessoal, nunca será um lar. Palavras da poetisa Cora Coralina. Então, tudo foi mal quando a mulher resolveu sair e sair de maneira frenética, desenfreada, para uma realização profissional que ela achava que não ia conseguir se ficasse no lugar em que ela é insubstituível, que é o lar. Mais alguma coisa além disso? As vestimentas. As mulheres se vestiam com uma saia que ia até o tornozelo. Era uma vestimenta talar. Até a Margaret Sanger, se vocês virem, tinha um chapéu, que as mulheres usavam naquela época, e um vestido bem fechado até os pés. Com o tempo, tudo foi mudando. As mulheres passaram a se vestir de calças. Mas antes da calça, a minissaia. A minissaia foi uma moda tirânica que toda mulher era obrigada a seguir sob pena de excomunhão automática. Assim funcionava na sociedade. Todas eram Maria vai com as outras, todas seguiam a todas e ninguém sabia quem estava comandando aquilo. Mas era proibido vestir-se decentemente. Todas tinham que usar minissaia. E isso foi uma coisa terrível. Pela primeira vez na história, as mulheres consagraram uma moda indecente que passou a ser, na prática, obrigatória. Nenhuma mulher poderia sair nas ruas com uma saia que fosse abaixo dos joelhos. Ela tinha que ser nos joelhos ou um pouquinho acima, mas abaixo deles nunca. A moda proibia. E a mulher era escrava da moda. Depois que essa moda horrível, mas que passou a ser acostumada como se fosse uma coisa normal, depois que essa moda desapareceu, então veio a moda da calça. A calça não foi feita para a mulher. O corpo da mulher se adapta muito bem à saia, que é larga nos quadris, porque a mulher tem a bacia mais larga por causa da sua função materna. Ela tem que abrigar dentro de si a criança por nascer durante 9 meses. Quando a mulher resolveu usar calça, ela quis usar uma roupa que era dos homens. Para que imitar os homens? Mas ela não conseguiu, porque como os quadris do homem são mais estreitos, a calça não ficou decente como fica nos homens.
ela ficou apertada, colada. Então, nós tivemos uma mudança no vestuário, que foi primeiro a mini saia, depois a calça bem colada, como a calça jeans. E de lá para cá, o vestuário passou por 1000 revoluções, de modo que a moda feminina permite qualquer tipo de vestimenta que cubra mais ou menos o peito, as costas, os ombros, os seios. Infelizmente, quem vai hoje a uma festa de casamento vê como as mulheres disputam umas com as outras quem está menos vestida. Mas quem foi que fez isso com a mulher? A mulher sempre foi assim? Bem, a mulher quis mudar sua maneira de vestir. Em vez de ter aquela imagem linda de mãe, de esposa, ela passou a ter aquela mulher, a imagem da mulher que quer exibir-se, exibir o seu próprio corpo, exibir a sua carne, atrair para si a atenção não da sua alma, antes fosse, mas do seu corpo, da sua mais baixa corporeidade. E a mulher passou também a querer imitar o homem nos seus vícios, porque certas coisas que só eram toleradas nos homens, como o fumar, o beber, as mulheres quiseram fazer também. Mulheres resolveram fazer como os homens, falar palavrões, e assim perder toda a sua meiguice, toda a sua pureza original. Quem fez isso com as mulheres? Margaret Sanger foi uma das grandes culpadas da perversão da mulher. Quando você corrompe a mulher, você corrompe a família. Porque o futuro da humanidade passa pela família, dizia São João Paulo II. E o futuro da família passa pela mulher. É hora de as mulheres mudarem. Entendam, senhoras mulheres, o quanto vocês são importantes no lar. O quanto que o seu corpo não é mercadoria para ser exposta nas vitrines. O quanto que é necessário vestir-se como Maria Santíssima se vestia e nos deixou o exemplo. O quanto é importante ser aberta aos filhos, à fecundidade. O quanto é importante não desvalorizar a sua função privilegiada dentro do lar, junto com seus filhos. O Senhor faz a estéril mãe feliz em sua casa, vivendo rodeada de seus filhos. Enquanto nós não resgatarmos a mulher, nós não vamos resgatar a sociedade dessa crise na qual ela se afundou, em grande parte por causa da imigrante filha de irlandeses Margaret Sanger, fundadora da IPPF, a multinacional da morte, como nos ensina aqui Jorge Scala. Por falar em livros, nós estamos vendendo esse livro, IPPF, a multinacional da morte, mas também vendemos este aqui, A Alma do Embrião Humano, que foi a minha tese de doutorado em bioética. Nós vendemos este livro, o livro de ouro ao alcance de todos, que é uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e vendemos também a segunda edição do livrinho Descobrindo a Castidade, que procura apresentar a castidade como um tesouro escondido a ser descoberto. Bem, vocês podem comprar esses livros em providaanápolis.org.br através do PagSeguro. Se vocês quiserem grandes quantidades, entrem em contato conosco
porque aí podemos vender diretamente sem as taxas de intermediação que o PagSeguro cobra de nós. Vamos agora falar sobre o assunto financeiro. Como já disse outras vezes, nós estamos devendo uma quantia de R$ 140 mil, parte dela já foi paga, mas temos que pagá-la mensalmente com parcelas de R$ 5 mil. E só vamos quitar a dívida em dezembro do ano que vem, 2027. E essa dívida se refere ao habeas corpus que eu impetrei em 2005 em favor de uma criança chamada Giovana. Os pais dela ingressaram na justiça contra mim, alegando danos morais por não terem podido abortar a sua própria filha. Então, este dinheiro é para compensar os pais pela dor que eles sofreram de não terem podido realizar um aborto. E nós tivemos que fazer um acordo com a parte contrária e estamos agora cumprindo, mas precisamos de doadores fiéis, frequentes, para que possamos ter a cada mês R$ 5 mil apenas para transferir para a conta da mãe de Giovana. Eu espero contar com vocês. Se você der uma doação esporádica, ótimo. Mas se você agendar o seu banco para fazer uma doação periódica até dezembro do ano que vem, isso vai nos ajudar muito. E desde já saibam que os nossos benfeitores têm um lugar nas nossas orações. Nós rezamos pelas pessoas que nos fazem o bem. Agora vamos rezar a oração a São José, a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino, que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós
a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos agora rezar a pequena oração à serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, pedindo pela cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações de um modo geral. Aqui está a serva de Deus e a relíquia que tocou nos seus ossos. Se alguém quiser uma relíquia, basta escrever para provida@providaanapolis.org.br, informando o seu endereço físico. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santa Giana Beretta Mora, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Glorioso São José, rogai por nós. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Salve Maria.